Enquanto você está aí se assentando, abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta que escreveu Ezequiel. Profeta Ezequiel, no capítulo de número 1. Os irmãos estão recolhendo a oferta aqui, que Deus abençoe. Eu quero ser breve, contudo bem objetivo, com relação a esse texto que nós vamos ler agora. Ezequiel capítulo 1. Se você vai achando, você vai dando um glória a Deus, assim você me ajuda. Ezequiel capítulo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, ainda diga misericórdia. Vamos lá, Ezequiel capítulo de número 1. O texto é conhecido, a mensagem é simples, mas ela é importante, principalmente porque me sinto à vontade com relação ao que o pastor acabou de falar aqui, porque é essa o teor da palavra. Ezequiel capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim as escrituras: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estava eu no meio dos exilados. Diga assim, exilados. Diga cativo, escravo. Estava ele no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, e abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém? Olhe para mim. Esse texto ele é muito conhecido porque Ezequiel é um profeta que tem muitas palavras no seu livro interessantíssimas. Fala muito sobre avivamento, mas fala também de um contexto histórico que eu preciso localizar você. Quando você vê esse texto, que ele está junto ao rio Quebar, e que ele estava no cativeiro, existe uma situação política e social que está acontecendo aqui. Qual era a situação? O povo de Deus sempre fora muito alertado pelos profetas a respeito de adorar um só Deus, de estar andando nos caminhos do Senhor, de estar obedecendo os seus estatutos e obedecendo as suas ordenanças. E todas as vezes que o povo era orientado, todas as vezes que o povo era exortado a permanecer no caminho do Senhor, e isto não acontecia, Deus avisava, Deus nunca trazia ou permitia algo de ruim acontecer ao povo, se antes ele não tivesse avisado, se ele se desviasse, o que viria para acontecer. Então Deus usava os profetas dizendo assim: permaneçam no meu caminho, permaneçam nos meus estatutos, permaneçam na minha palavra, porque assim vocês prosperarão. Creiam nos profetas e vocês vão prosperar. Permaneçam na palavra e vocês vão ver as bênçãos de Deus. Quantos acreditam nisso ainda hoje? Esta data aqui data de 597 aproximadamente antes de Cristo. Então veja, Deus nunca enganou o seu povo com relação a obedecer a sua vontade. Ele dizia sempre: façam assim, porque assim fazendo vocês vão ser abençoados. Não façam assim, eu não me responsabilizo com quem não está comprometido com aquilo que eu orientei. Eu vou repetir: Deus não está comprometido com aquilo com o qual Ele não falou para você. Se Ele falou, eu vou te abençoar se você permanecer na palavra, aí então Ele se compromete. Permanece na palavra, Deus está comprometido em te abençoar. Se desvia da palavra, Deus te avisou para não fazer isso, então a responsabilidade de não estar dando certo não é de Deus, é nossa. O que está acontecendo aqui nesse contexto? Ezequiel está no cativeiro babilônico, e o povo foi avisado para que isso não acontecesse, que eles permanecessem adorando, servindo e não desobedecendo. Pois bem, eles estão no cativeiro, mas eles tinham sido avisados. E quando o cativeiro chegou, quando a catástrofe se apresentou, aí surgiu dois grupos. Quais são esses grupos, pastor? O grupo daqueles que estão negando o que está acontecendo,
e o grupo dos desesperados. Não sei se já aconteceu com você, quando alguma coisa ruim acontece com a gente ou fica negando, não, isso não é possível, não, isso não aconteceu, não, isso não é, não, Deus vai fazer alguma coisa, a gente foi avisado que aquilo ia acontecer, e quando acontece a gente não acredita que está acontecendo, e é exatamente isso, o ambiente que Ezequiel está vivendo, é esse ambiente de gente que está negando, não, Deus não vai permitir que o Império Babilônico chegue aqui, destrua tudo e nos leve cativo, não, vamos viver a nossa vida do jeito que a gente está vivendo e está tudo certo, porque Deus é amor, porque Deus é misericordioso, porque Deus não permitiria que seu povo passasse por algum problema assim. Esse é o ambiente. As pessoas, não, Deus vai dar um jeito no imperador lá, vai matar ele, vai destruir ele e a gente vai passar por isso, não. Mas tem aqueles que estão desesperados falando, meu Deus, já levaram parente meu para a Babilônia, já levaram pessoas cativas, e agora? São aquelas pessoas que estão negando a fé. Por que Deus permitiu uma coisa dessa? Ezequiel está exatamente neste momento. Este momento, e Ezequiel é contemporâneo de Daniel. Daniel já estava lá na Babilônia, se preparando para a burocracia, para entrar no império, porque ele era um homem inteligentíssimo, interpretava sonhos e tudo mais. Ezequiel é um pouco mais velho que ele, mas ele ainda está em Jerusalém, tentando pastorear um povo desobediente, rebelde, que está negando o que está acontecendo, que quer viver a vida do jeito que está vivendo, e alguns mais desesperados. E como profeta que era, com a missão que tinha para orientar o povo, para pregar, seja alguém que pregue, independente de quem ouve, mas como diz as Escrituras, pregue, profetiza, quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que há Deus e há profeta em Israel. O problema que muitas vezes a gente enfrenta nos contextos de hoje, não é que nos falta profeta, é se tem gente para acreditar nos profetas, porque Deus fala nesse altar, Deus fala à igreja, e Deus fala e está falando com o seu povo. Quantos entendem isso? Mas quando não se acredita na palavra profética, quando não se acredita nas Escrituras, pode acontecer o que está acontecendo aqui com o povo. E o que é interessante, esse é o contexto. Estão cativos, mas lhes fora avisado. Estão passando por dilemas terríveis, mas lhes fora avisado que aquilo aconteceria caso eles não obedecessem. Então eles estão desfrutando de uma atmosfera, de um momento de desobediência, de um momento terrível. E aí Ezequiel, no capítulo 1, a gente encontra ele: estava eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar. Debaixo desta história, os céus se abriram. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que mesmo que nós estejamos num momento ruim, mesmo que nós passamos por algum momento de rebeldia, de desobediência, mesmo que eu esteja colhendo frutos das coisas que eu não entendi anteriormente, mesmo que as adversidades e as tempestades da vida, mesmo que a história política, social, mesmo que as coisas ao meu redor são as coisas que eu não tenho controle, não tenho como resolver, a palavra de Deus está me dizendo que o que está acontecendo do lado de fora não impede os céus de se abrirem sobre a minha cabeça. A Bíblia está dizendo que ele está cativo, mas os céus se abrem. Eu quero colocar uma palavra sobre a tua vida. Eu não sei qual o momento que você está passando, que você está sofrendo e quais são as circunstâncias. Esta circunstância e esse problema não vai impedir Deus de agir, não vai impedir os céus de se manifestar, não vai impedir o nosso Deus Todo-Poderoso de trazer algo sobre a sua vida. Você está me entendendo? Eles estão cativos, eles estão debaixo de domínio político, social e espiritual, mas Deus não está preso debaixo de circunstâncias humanas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele rasga os céus, Ele abre os céus para vir ao encontro da sua vida com um propósito, um objetivo e um alvo sobre a sua vida.
Ele não se esqueceu das promessas. Ele diz, talvez assim: meu Deus, o povo, você já pensou Deus falando, meu Deus? Não, eu vejo Deus falando com Jesus, não tem jeito, povo rebelde, mas vamos fazer mais alguma coisa em favor desse povo, porque eu preciso resgatá-los, é o meu povo. E a Bíblia está dizendo: debaixo de cativo os céus se abriram. Preste atenção, ninguém pode contra a igreja do Senhor Jesus. Olha o que Cristo falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Quantos acreditam nisso? Passa por vales de dificuldades, passa por momentos terríveis, passa por momentos de rebeldia, de incredulidades, de dúvidas, mas Deus está comprometido com a igreja. Deus está comprometido com você. Diga assim comigo: eu acredito nisso. Perceba, estava eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. Agora, para que os céus se abrem num momento difícil? Você está num momento difícil, você precisa que os céus se abrem. O céu só vai se abrir na vida de pessoas que estão passando por momentos difíceis, quando Deus tem um propósito com a sua vida, com a minha vida, com a vida da igreja, com a vida do povo. E Deus tem o propósito que eu quero pontuar alguns deles aqui. O primeiro, olha o que diz: eu tive visões de Deus. Quando você e eu passamos por cativeiros, por desertos, por problemas, Deus quer te dar as visões dele neste momento. Porque se você focar no problema, na dificuldade, na enfermidade, nas coisas que para o teu olhar e para a tua estrutura são impossíveis, você não vai sair do lugar. Mas se você tiver as visões de Deus, se você tiver os céus abertos sobre a tua vida, algo sobrenatural vai acontecer. Eu oro e profetizo que os céus vão se abrir e você vai ter visões de Deus. Quantos aqui querem ter visões de Deus? O que a gente enxerga no meio das dificuldades é o que Deus quer nos ensinar. Eu poderia listar os pastores que pregam aqui, o pastor Jossi, listar um monte de coisas que a gente aprende quando a gente passa por lutas. Mas quando Deus vê o seu povo em cativo, a palavra de Deus diz que os céus se abriram e Ezequiel, presta atenção, Ezequiel, o profeta, o mensageiro, o responsável pela vida espiritual do povo que está cativo, ele tem visões de Deus. Porque ele sabe que o povo está desesperado, ele sabe que o povo está desviado, ele sabe que o povo está incrédulo, e ele não pode basear a sua mensagem na atmosfera emocional e espiritual do povo. Ele precisa de uma visão de Deus, e a visão de Deus é que faz a diferença. Porque eu posso ter opinião deste, opinião daquele, uma visão do outro, mas se a visão é de Deus, eu vou passar pelo vale da sombra da morte, de dor e de cativeiro, mas eu não vou temer mal algum, porque o Senhor meu Deus está comigo. Eu preciso de uma visão de Deus no momento difícil. Você pode ter visões de outras pessoas, mas elas podem ser boas, mas se elas não forem de Deus, não vai te tirar do cativeiro. Agora a visão de Deus pode até te deixar no cativeiro, mas te dá capacidade para permanecer lá e sair vitorioso em nome de Jesus. A primeira coisa, no momento difícil, clame pelas visões de Deus. Quantos querem ter visões de Deus aqui? E olha o que diz as Escrituras: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, era um sacerdote, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor, e a Bíblia diz assim no verso 4: olhei e vi. No momento de dificuldade, você precisa e nós precisamos abrir os olhos. Diga assim comigo: abrir os olhos. Diga para o teu irmão: abra os olhos. Saber enxergar o momento e interpretar aquilo que se está vendo
é muito importante para que você, ainda que esteja no cativeiro, saiba o que está acontecendo, porque está ali, e enxergar o próximo passo. A palavra de Deus diz que Ele vê. No verso 15 diz assim: vi os seres viventes. O que Deus está fazendo com Ezequiel nesse momento de cativeiro? Está mostrando o sobrenatural para ele, está mostrando as coisas divinas para ele, está trabalhando o seu interior, porque ele está também no cativeiro, ele está também naquele momento constrangedor, ele está também naquela situação, mas ele precisa sair daquela situação e pregar, e trazer uma mensagem. Então Deus trabalha com ele através da visão, porque aquilo que você vê, aquilo que você enxerga, aquilo que você sabe que vai acontecer, aquilo que você tem como projeção de visão daquilo que vai acontecer lá na frente, uma visão positiva do futuro, isso alimenta a tua fé, isso alimenta a tua esperança. O que Deus está falando para Ezequiel? Olha, vocês podem estar cativos aí na terra, mas aqui no céu tem visão, aqui no céu tem poder, aqui no céu tem provisão, aqui no céu tem livramento, aqui no céu tem coisas sobrenaturais que vai se manifestar aí na terra. Quando você e eu temos a visão de Deus, a gente olha para as coisas da terra como Deus vê, não como a gente vê. E presta atenção, como Deus vê é diferente como a gente vê. Está escrito isso em todas as escrituras. Samuel chega na casa de Jessé, olha para o primeiro camarada, grandão, bonitão, bombadão, é esse. E Deus fala para o profeta: não se engane, as aparências enganam. Deus não vê como vê o homem. Não é este, é outro. Quantos querem ter visões de Deus aqui? Opa! Quantos querem ter visões de Deus, hein? Deus quer te mostrar coisas que você não está enxergando. Levanta a tua mão para receber. O que você não está enxergando como livramento, esta manhã, este dia, esta semana, Deus vai te mostrar. O que não está claro diante de você, esta semana você vai ver as visões de Deus. Esta semana Deus vai tirar as escamas dos seus olhos e vai fazer você enxergar o que você precisa enxergar. Pastor, está doendo, pastor, está difícil, pastor, eu não aguento. Você vai ter visões de Deus e vai alimentar a tua esperança e a tua fé. Quantos pegam e quantos recebem? Dá um glória a Deus. Ele precisa trabalhar isso em Ezequiel para que ele possa ter condições de falar ao povo. A segunda coisa que Deus mostra para ele na hora desse momento difícil, do cativeiro de Israel, além de ver, ele ouve. Olha o que está escrito no verso 24: andando eles, ouvi o tatalar das suas asas, como rugidos de muitas águas, como a voz do Onipotente, aleluia. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixaram as asas, veio uma voz. Olhe para mim. Deus está trabalhando nesse momento de dificuldade, não somente a visão de Ezequiel, mas a audição de Ezequiel. Aquilo que te ouve, aquilo que a gente ouve, é aquilo que também nos alimenta. A gente é alimentado pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve. E tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve gera um sentimento. Todo sentimento gera uma atitude. Não se engane, as atitudes revelam o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está vendo e o que a pessoa está ouvindo. Vou repetir: as atitudes revelam o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está ouvindo e o que a pessoa está vendo. Então, quando ele ouve algo dos céus, ele tem visões de Deus para enxergar uma coisa além da dificuldade. Então, quando ele começa a ouvir, está sendo introjetado nele uma nova atmosfera, uma nova mudança para encarar aquela situação.
Por isso que quando Jesus escreve para os 7 pastores das igrejas da Ásia, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Uma das formas de nós termos direção para a nossa vida, para saber o que é certo e o que é errado, para estarmos no caminho do Senhor, é saber o que nós temos ouvido. Nesse tempo de muitas vozes, é necessário que nós abramos a nossa audição espiritual. Neste momento de cativeiro, de dificuldade, de deserto na minha vida e na sua vida, a gente precisa parar para ver e para ouvir. E esta manhã eu torno a profetizar: você vai ouvir coisas de Deus. O Espírito Santo vai falar dentro de você. Não, eu acredito nessa palavra. Deus vai confirmar a voz dele no teu coração. Você vai abrir os seus ouvidos. Você vai deixar de ouvir os profetas do caos. Veja bem, todo mundo estava falando: não, Deus não vai fazer, não vai permitir isso. E depois que aconteceu, entraram em desespero. Ezequiel não era profeta do caos, muito embora estava um caos, ele era profeta da esperança. Ouça os profetas da esperança, do amor, da igreja, porque se você ouvir o profeta dos caos, você vai continuar no cativeiro. E Deus não chamou a igreja para ficar no cativeiro, Deus chamou a igreja para viver em liberdade, para viver em vitória e para glorificar o nome do Senhor. O que temos ouvido? Preste atenção. O que você vê te dá uma direção, o que você ouve te dá uma convicção. Então eu sei para onde estou indo e estou firme nesse propósito, não vou desviar deste caminho. Eu vejo, eu ouço, mas não é só isso. Diga assim para o teu irmão: não basta ouvir, não basta ver, Deus tem mais um propósito. Sabe coisa linda? Eu quero terminar aqui. No capítulo 2, olha o que diz. Olha para mim no capítulo 2, eu vou terminar aqui. Esta voz me disse, a voz, o que ele estava ouvindo? A voz de Deus, me disse: filho do homem, põe-te. Alguém está comigo aí? Diga glória a Deus. Capítulo 2 de Ezequiel, abra a Bíblia, irmão. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em e falarei com. Então entrou em mim um espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E eu ouvi o que me falava, e ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Ele e os seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Olha para mim. É bom demais ouvir, é ou não é, as visões de Deus? Quantos gostam de ouvir a voz de Deus? Diga glória a Deus. É bom ouvir a voz de Deus, sim ou não? É bom ter visões de Deus, sim ou não? E o que a gente faz com isso? Fica sentado aí? Não faz nada? Olha o que Deus falou: põe-te em pé. Ele está querendo dizer o seguinte: não se contente com o que eu te mostro, não se contente com o que eu te falo, faça alguma coisa. Ele disse: põe-te em pé. E aí ele não só ouviu, aliás, ele não só viu, ele não só ouviu, mas ele recebeu uma missão. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você vai ouvir a voz de Deus, você vai ver as coisas celestiais, mas Deus está nos dizendo esta manhã: faça alguma coisa, porque eu vou te pôr em pé e eu vou te enviar. Eu vou te enviar para pregar, eu vou te enviar para pregar esperança, eu vou te enviar para pregar contra as malignidades, contra a casa de Israel, e o meu Espírito será com você. Nós não podemos ser apáticos e nos contentarmos e ficarmos obesos espirituais, porque, irmãos, com toda sinceridade, nós temos abundância de palavra profética nesta casa. Nós temos abundância de visões de Deus nesta casa.
Nós temos abundância das coisas espirituais que Deus está falando nesta casa, mas chegou a hora de sermos enviados, chegou a hora de nós mesmos repreendermos o demônio, chegou a hora de nós mesmos nos responsabilizarmos que eu faço parte de uma geração que vai mudar Campinas, que vai mudar São Paulo, que vai mudar o Brasil. Eu não dependo somente de quem está me orientando, eu dependo de uma comissão. Deus me enviou, Deus me enviou, Deus me enviou, Deus me enviou. Eu ouvi a voz de Deus, eu vi o que Deus quer fazer, e eu acredito que o Espírito entrando em mim, eu vou ficar de pé e vou realizar a obra de Deus. Coloque-se de pé agora, em nome de Jesus. Levanta a tua mão lá no alto e começa a falar: Senhor, eu quero ver, eu quero ouvir, mas eu quero ser enviado. Eu quero ver, eu quero ouvir, mas eu quero ser enviado. Vamos, comece a adorar a Deus por mais uns minutos. Adore a Deus e diga: eu quero ver, eu quero ouvir e eu quero ser enviado. A Bíblia está dizendo: entrou em mim o Espírito, falou comigo, me pôs em pé e me enviou. Pai, eu oro para que os céus se abram sobre nós. Eu oro para que este lugar seja um lugar de céus abertos. Eu oro para que, independente das nossas lutas, das nossas angústias, das nossas dificuldades, a gente ouça, a gente veja, mas a gente não pare de caminhar, para que a gente se coloque de pé e nós possamos ser enviados nesta unção, na unção do Espírito, na unção da graça, na unção do compromisso de que a tua obra não para e de que teu Espírito faz obras poderosas. Eu abençoo o teu povo e declaro sobre nós os céus abertos, as visões de Deus, a audição do Espírito e o nosso compromisso de sermos enviados para fazer a diferença e glorificarmos o teu nome. Quantos recebem a palavra de Deus? Dá um glória a Deus e um aplauso ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Diga assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu recebo, Senhor, as visões de Deus, eu recebo as mensagens de Deus, eu as pego para mim, mas eu vou ser enviado com a missão de profetizar a bênção do Senhor, no nome de Jesus, amém.